Alô, alô amigos, estamos de volta aqui no canal do YouTube do Gerson Bem, voltando para falar de futebol e do Campeonato Gaúcho. A rodada segue, a penúltima rodada deste segundo turno do Campeonato Gaúcho. Lembrando que no primeiro turno, lembra, né? Vocês lembram o que aconteceu no Campeonato Gaúcho? Bom, antes de lembrar o que aconteceu no Campeonato Gaúcho, eu quero sugerir que você se inscreva no canal do YouTube, ou seja, você dê uma inscrição no nosso canal do YouTube, você aperte no sininho para você receber as notificações do canal, dos nossos novos vídeos, você acompanha as lives. Nessa segunda-feira vai ter uma live no final da tarde, no início da noite. Eu e o Ancélio Brustolin vamos analisar a rodada do Campeonato Gaúcho. Eu estou gravando esse vídeo em seguida ao jogo do Grêmio, do empate do Grêmio contra o Ipiranga de Erechim. E você pode compartilhar esse vídeo, pode ajudar este canal que está começando, engatinhando, para você nos ajudar aqui nessa nossa tarefa aqui de divulgando as coisas do futebol e trabalhando aqui na nossa tarefa neste nosso canal do YouTube. Mas enfim, você lembra o que aconteceu no Campeonato Gaúcho, né? Que parou durante 4 meses por conta da pandemia. E voltou, ainda dentro dessa polêmica, né? De volta, não volta. Lembrem também que o futebol gaúcho, por exemplo, voltou, mas ainda cheio de problemas, né? Por exemplo, em Porto Alegre, aqui em Porto Alegre, onde eu estou, em Porto Alegre, não pode jogar futebol. Prefeito, a prefeitura, enfim, prefeito Marquesan, mas a prefeitura de Porto Alegre, prefeito, a liderança principal, não permite. E não é só Porto Alegre, tem outras cidades que não permitem que se jogue futebol. Então, nem todas as cidades estão permitindo que se jogue futebol no Rio Grande do Sul. Assim, Erechim, por exemplo, o adversário do Grêmio, o Ipiranga de Erechim, não pode jogar lá no Colosso da Lagoa, o belíssimo estádio Colosso da Lagoa. Então, o jogo do Grêmio hoje, por exemplo, o Grêmio é o mandante do jogo, foi o mandante do jogo contra o Ipiranga. O Grêmio jogou em Eldorado. O Grêmio tem um dos seus locais de treinamento das categorias de base fica na cidade de Eldorado, que é aqui na Grande Porto Alegre. Só atravessa aqui a Ponte do Guaíba e você está ali em Eldorado do Sul. É um pulinho, está ali em Eldorado do Sul. Como os jogos são sem públicos, não tem problema, não é um estádio de futebol, são campos de futebol que ficam ali. Inclusive o gramado de excelente qualidade. Quem pôde assistir pela televisão, o jogo foi passado pela televisão, pôde ver a partida e conferir que o gramado do campo de treinamentos, lá, um dos campos de treinamento que o Grêmio mantém para suas categorias de base lá em Eldorado do Sul, do CT Hélio Dourado, é muito superior, por exemplo, ao do estádio do Esportivo, onde o Internacional jogou e reclamou com toda a razão, no jogo que empatou com o Esportivo ontem, no sábado. O Grêmio também empatou com o Ipiranga, hoje. Empatou, 1-1, mesmo que o Grêmio, obviamente, não vai poder reclamar, não deverá reclamar, não reclamará, nem ele, nem o Ipiranga, do estádio do Gramado, que pode até não ser o mesmo estádio da Arena, né? Mas até acho que em alguns. Eu até acho que o estado do gramado lá é até em algumas ocasiões melhores do que o da Arena. A Arena tem um determinado problema quando é, por exemplo, inverno, ali tem um problema de insolação, etc. Há quem até defenda que o Grêmio deva partir até para um gramado desse sintético, sei lá, não gosto muito dessa ideia, mas enfim, isso é outra coisa. Enfim, o Grêmio jogou e empatou 1-1, assim como o Novo Hamburgo jogou e venceu. O fato é que o Grêmio vai classificar, tinha 100% de aproveitamento nesse segundo turno, mas a gente estava falando
da informação. Você lembra? No primeiro turno do campeonato, que parou lá em março, o Caxias houvera sido, inclusive, contra o Grêmio, campeão. O Caxias foi campeão do primeiro turno. E este campeonato se decide com o campeão do primeiro turno enfrentando o campeão do segundo turno, a não ser que seja o mesmo campeão. Então, se o Caxias se classificar e for novamente campeão, será o campeão gaúcho. 2 times em cada grupo se classificam. 2 times em cada grupo se classificam. Ainda falta esta rodada e mais a próxima. E o campeão do segundo turno enfrenta o Caxias, ou se o Caxias for o campeão do segundo turno, o Caxias será o campeão. O Grêmio será um dos times que estará disputando este segundo turno e pode vencer este segundo turno e enfrentar, por exemplo, o Caxias. Por que o Grêmio não venceu o Ipiranga de Erechim hoje, no bom, excelente, ótimo gramado do seu campo de treinamentos na cidade de Eldorado? Começo por aí. Porque o Grêmio, a despeito de ter vencido o Grenal e ter, portanto, agradado o seu torcedor, permitido que o seu torcedor ficasse nesses últimos dias muito feliz, né? Porque a volta do futebol foi num Grenal, e isso deu alegria para o torcedor gremista que de quarta-feira para cá pôde continuar uma certa já tradição contra o seu tradicional adversário, ao menos nos Grenais, porque faz tempo que o Internacional não ganha, desde 2018, e nos últimos tempos, no enfrentamento Grêmio-Internacional, o Grêmio tem se dado melhor, porque o Grêmio também tem vencido competições, o Internacional já faz tempo que não ganha, o Internacional andou frequentando a Série B, aquela coisa toda que, na velha e tradicional gangorra, é o Grêmio quem está acima e o Inter quem está abaixo, tentando equilibrar. Não está fácil para o Internacional conseguir esse equilíbrio. Enfim, está tentando. Mas por que o Grêmio não ganhou mesmo? Por quê? Não ganhou hoje do Ipiranga? Já que ganhou do Internacional na quarta-feira. Acontece que o Grêmio ganhou do Internacional, mas né, fora a flauta, fora a gozação tradicional, não importa muito para o torcedor, e enfim, é da vida, tá certo. A verdade é que o Grêmio ganhou, mas no futebol mesmo, no jogo, não convenceu muito. Assim como o Grêmio não tem convencido muito. Tem peças, por exemplo, no Grêmio, que não tem apresentado aquele futebol vistoso e maravilhoso. O Cebolinha, por exemplo, está devendo faz algum tempo. Né? Está devendo faz algum tempo. Então, né? O Grêmio não tem apresentado aquele futebol de grande intensidade que encantava, que levou o Grêmio a todas essas últimas conquistas. Não tem apresentado aquele futebol. O Grêmio jogou o Grenal, fez um gol meio no acaso, o Internacional teve mais posse de bola. Bem, não teve grande efetividade, o Internacional também não mereceu o resultado diverso daquele. O Grêmio até melhorou muito no segundo tempo, o Grêmio tem mais peças de reposição, tem jogadores talvez melhores individualmente. Talvez não, tem, eu acho que tem. Mas o Grêmio não fez um Grenal convincente, não foi uma superioridade, foi uma vitória, quase do acaso. Foi uma vitória, não tem demérito na vitória, não tem demérito. Tem é que não foi uma vitória convincente. É por isso que o Grêmio não venceu hoje o Ipiranga, porque o futebol do Grêmio ainda não se consolidou por inteiro, não tinha se consolidado ainda antes da pandemia. O Grêmio até tinha feito um primeiro turno, embora tinha nessa tradição do enfrentamento contra o Internacional no Campeonato Gaúcho vencido o Internacional na semifinal, do que os dois acabaram. O Inter ficou em primeiro no seu grupo, o Grêmio em segundo no seu, e se enfrentaram na semifinal do primeiro turno do campeonato. O Grêmio ganhou,
o gol do Diego Souza, lembram? No Grenal, eliminou o Inter e foi decidir com o Caxias. Vejam que com o Caxias, o Grêmio chegou e perdeu. Perdeu o primeiro turno para o Caxias. Perdeu. E o Grêmio, bom, o Grêmio não estava ainda, né? Assim, convincente já antes da parada. E voltou ainda sendo um time para ser ajustado. É por isso que não venceu, não fez um futebol de encher os olhos contra o Ipiranga. E é por isso que, mesmo que tenha saído ganhando com o gol do Diego Souza, acabou permitindo um empate e depois tentou no segundo tempo, teve volume, foi para cima, o Ipiranga se defendeu, o Grêmio tentou a pressão, no final o jogo só foi terminar aos 50 e tantos minutos, 50 e tantos, eu quero dizer 53 minutos, o Grêmio não conseguiu vencer a partida por isso. Mas tem uma coisa interessante no Grêmio em relação ao Internacional, que o Renato, nesse período que ele ficou bastante lá no Rio de Janeiro, né, não veio nem para treinar esse período que o Grêmio ficou aí treinando, que era do grupo de risco, etc. Se bem que ele andava lá pela praia praticando futebol, eu acho que ele andava bastante conversando com o Jorge Jesus, ou pelo menos prestando atenção no Jorge Jesus mais que os outros. O Grêmio acerta o Renato. O Renato acerta numa coisa, embora ainda não acertou o time por inteiro. Mas o Grêmio acerta numa coisa, o Renato acerta numa coisa. Primeiro que o Grêmio acerta, né, e não ficar procurando muito. Acertou, como o Eldorado permite, ele joga ali no campo de treino, quando é seu mando de campo, né? É melhor jogar em campo bom, de boa qualidade. Campo de boa qualidade. E segundo, o Renato parece que está convencido do aprendizado do Jorge Jesus. Não vai ficar alterando o time a cada 3 dias. Joga o mesmo time, tá certo, Renato Portaluppi? O time ainda não acertou, tá devendo o melhor futebol. Mas o Renato parece que aprendeu com o Jorge Jesus, que trouxe a grande lição. Não tem nada de poupar. Joga o mesmo time, sempre. A não ser aqueles que estejam machucados, ok? A gente volta, amanhã tem live. Curte aí, aperta o sininho, inscreve no canal. Um abraço, gente!